Irmãs, nós estamos com um tema que temos estudado e meditado melhor aí durante esse mês de junho, que é a vida pós-pandemia. A vida pós-pandemia. E nós temos visto, né, ao longo desses domingos, aí o primeiro domingo nós vimos a vida pós-pandemia, nós vimos nos nossos projetos, e nós vimos ali que nós devemos e podemos planejar, mas devemos colocar Deus nos nossos projetos, Deus nos nossos planos, tá? Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle da nossa vida, da nossa história, do nosso presente e também do nosso futuro. Por isso, nós vimos no texto de Tiago que nós devemos, então, dizer em nome de Jesus, ou se Deus quiser, nós faremos isto ou aquilo, ou seja, porque Deus está no controle. Vimos domingo passado sobre essa vida pós-pandemia, pensando nos nossos relacionamentos, né? Que tipo de relacionamento que Deus deseja que nós tenhamos uns com os outros, isso dentro da família, dentro do nosso lar, entre esposa e esposa, entre amigos e amigas, entre pais e filhos, entre os irmãos e irmãs da igreja. E nós vimos ali o apóstolo Paulo nos orientando sobre isso, porque mesmo vivenciando os dramas, as dificuldades, ali os ataques que sofreu por muitos da igreja de Corinto, muitos que questionavam a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, ele mesmo assim ele escreve à igreja e diz que ele falava francamente, que ele tinha o coração aberto e o seu amor não tinha limites para com os crentes da igreja de Corinto. Ou seja, o apóstolo Paulo, né, ele se abre totalmente para esse relacionamento, apesar, né, das dúvidas, apesar, né, dos questionamentos, apesar das acusações que ele recebia, mas ele se abria para esse relacionamento e chamava a atenção da igreja para que eles também não se limitassem neste relacionamento, mas que eles abrissem o coração e pudessem, né, viver mutuamente esse amor, se dar e se entregar uns para os outros. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre a nossa espiritualidade. Que espiritualidade que a Bíblia nos ensina, que nós devemos vivenciar. Se nós estamos num tempo de pandemia, num tempo de reflexão, num tempo que nos limita aí quanto a nos encontrarmos, a estarmos juntos, mas também abre, né, muitas possibilidades. E nós devemos, né, uma das possibilidades é justamente estar meditando na palavra de Deus, conhecendo mais a palavra de Deus e aquilo que ela nos ensina sobre esses temas, e no nosso caso hoje, neste domingo, sobre a nossa espiritualidade. Então é sobre isso que nós vamos meditar, né, nesta manhã, e em seguida nós estaremos participando, né, da ministração da ceia do Senhor. Irmãos e irmãs, sempre que se fala de espiritualidade, pressupõe-se uma experiência humana no campo religioso da fé. Espiritualidade é sempre visto como algo pessoal, algo, né, íntimo, algo ligado ao que acontece dentro da igreja, dos templos, mais precisamente aquilo que acontece no altar, ou seja, quando estamos reunidas com o povo de Deus, celebrando a Deus. A espiritualidade está ligada no senso comum a práticas ou as disciplinas espirituais. Quais são elas? Senão a oração, uma vida de oração, de comunhão com Deus, de caminhar com o Senhor, a leitura da palavra, a meditação na palavra de Deus, porque se nós cremos nesse Deus, nós cremos, né, no agir desse Deus, nós precisamos nos relacionar com esse Deus, então nós precisamos conhecer também esse Deus, conhecendo a sua palavra. Então tem a ver também com o jejum, com consagração da vida a Deus, tem a ver com confissão, ou seja, de arrependimento, de confessar os nossos pecados, reconhecendo quem nós somos,
também essa vida de contemplação, ou seja, de uma ligação vertical com o nosso Deus. E por sua vez, essas práticas acompanham as pessoas, isso é bastante visto no senso comum, que se dedicam à vida consagrada, ou seja, vidas que são separadas do mundo e suas seduções para viver somente para Deus. Ou seja, essa espiritualidade, ela acontece com aqueles que se propõem realmente a se ligar somente em Deus e a viver somente para o Senhor. E nós temos vários exemplos de homens e mulheres que viveram assim, se dedicaram a essa vida contemplativa, que tiveram muitas experiências no campo do sagrado, muitas experiências com Deus. Citando alguns deles aí na história da igreja. Por exemplo, Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, lá no século I, um bispo da igreja, ensinava sobre o lugar e a importância do silêncio na vida cristã, ou seja, da solitude, da quietude, e ele dizia que era melhor permanecer quieto e ser do que ter fluência e não ser. Ou seja, é melhor então se colocar na presença de Deus, nesse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, o que nos faz realmente ser, porque nós fomos criados por Deus, do que ficar falando tantas coisas e não ser, ou seja, falar não daquilo que o coração realmente está ligado a Deus, mas de palavras e mais palavras que são vazias nesse relacionamento com o Senhor. Temos também os escritos dos pais do deserto, ou os pais da igreja, lá no século IV, século V, que também defendiam a importância do silêncio para um contato íntimo com o nosso Deus. Nesse tempo do deserto, foi um tempo de resistência da igreja, com a conversão de Constantino, o imperador Constantino, conversão essa questionada pela grande maioria dos estudiosos, dos historiadores, porque Constantino via que o cristianismo estava crescendo e ele então tenta trazer os cristãos para próximo dele, ele tenta sedimentar o seu império, ele tenta fazer com que os cristãos estivessem do lado dele. E aí surgiram esse movimento de resistência, que são esses pais do deserto, que saíram para o deserto, que não concordaram com essa institucionalização da igreja. E aí muitos mosteiros foram também criados, foram fundados, e ali viviam essa espiritualidade contemplativa, e aonde eles tinham o que eles chamavam de cela, que eram seus quartos pequenos, onde entravam ali e viviam nessa contemplação, nessa espiritualidade, nessa meditação com o nosso Deus. E para eles o silêncio significava não apenas não falar, mas também uma postura diante de Deus e diante de nós mesmos. Ou seja, uma postura de quem reconhece quem nós somos e de quem é o nosso Deus. É no silêncio, diziam eles, que nós ouvimos a Deus. E nisso eu concordo. Muitas vezes nós não ouvimos ao nosso Deus porque nós falamos muito. Nós vivemos numa cultura do barulho, uma cultura onde quanto mais alto o som, parece que melhor. E isso contamina também a nossa espiritualidade, porque nós achamos que quanto mais alto o nosso som, mais então o nosso Deus vai se agradar do culto, do louvor e da adoração que estamos fazendo, sendo que Deus fala conosco no silêncio. Nós precisamos aquietar as nossas vozes, aquietar o nosso coração para ouvir o nosso Deus. Outros também experimentaram essas experiências com Deus, através das disciplinas espirituais que já citei, como João da Cruz, Teresa de Ávila, tudo isso lá no século XVI, no tempo da Idade Média, ao final da Idade Média. Mas eu queria convidar vocês agora para entrarmos na palavra de Deus, não é? Já temos esses dados históricos, mas agora olhar para a palavra de Deus. E eu quero ler para vocês o Salmo 139. Salmo 139, do primeiro verso ao verso 6, que diz assim: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo
o que eu faço, e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor está em volta de mim, por todos os lados, e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como o Senhor me conhece tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Até o verso 6. O teu conhecimento sobre a minha vida é profundo demais para mim. O salmista mostra que ter um relacionamento pessoal com Deus é se relacionar com alguém para quem não há segredos. Não há nada que fique escondido. Não há nada que o nosso Deus não saiba da nossa vida. Não há gestos, não há palavras, não há passado, não há pensamentos, não há sentimentos, não há desejos que Deus não conheça completamente. Ou seja, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E ter um relacionamento pessoal com o nosso Deus é não ter que vestir as minhas máscaras, nem tentar impressioná-lo com as minhas conquistas, com as minhas produções, com aquilo que eu faço. O Salmo 139 fala da descoberta de um Deus para quem não há segredo nenhum, que nos conhece e nos ama exatamente como nós somos. Não precisamos ficar escondendo as deformidades da nossa alma, que revela aquilo que verdadeiramente nós somos e que precisa sim de tratamento, precisa sim de cura. Mas eu não preciso viver escondendo isso, porque o meu Deus, o Deus que eu me relaciono, o Deus que o salmista aqui nos mostra e a palavra nos revela, é um Deus que conhece tudo isso que está dentro da minha vida. Porque Deus nos conhece totalmente, totalmente. É um Deus desassustado. É um Deus que eu posso falar qualquer coisa para Ele, que Ele não vai ficar espantado com aquilo que eu estou falando ou achando que estou revelando, porque Ele já conhece, Ele já sabe de tudo. E esse conhecimento penetra os lugares mais íntimos, mais secretos e mais sombrios da alma humana, a ponto de o salmista ficar extasiado, espantado, perplexo com isso e exclamar: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É um conhecimento que mexe comigo, é um conhecimento que me espanta e chega até a incomodar, porque muitas vezes não queremos ser tão conhecido assim. É um conhecimento que nos assusta, desarma-nos, colocando-nos totalmente nus diante do Senhor. Ficamos totalmente vulneráveis diante desse conhecimento. Porque Deus não só conhece o que nós somos, não só sabe tudo o que nós fazemos, não só sabe tudo o que nós pensamos, como Ele também antecipa as nossas ações. O que nós falamos, o que nós pensamos, por onde andamos e até os segredos do silêncio do nosso quarto são conhecidos por Deus. E é esse conhecimento íntimo e profundo que Deus tem do ser humano que deixa o salmista perplexo. O salmista revela o caráter pessoal de um Deus que nos conhece como pessoas, mas que deseja relacionar-se conosco pessoalmente. Ele nos ama assim como nós somos. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Ele deseja se relacionar conosco mesmo, sabendo que nós somos limitados, desobedientes, rebeldes em muitos momentos, pecadores e pecadoras. É certo que nós precisamos tratar as nossas enfermidades espirituais. Precisamos colocar diante do Senhor e deixar que Ele realize em nós esta cura, que Ele realize em nós essa cirurgia espiritual e venha nos livrar desse pecado, desta deformidade. E por isso eu preciso, nesse relacionamento, ser franco com Deus, porque Ele já sabe de tudo.
e eu preciso então rasgar a minha alma, o zíper da minha alma, e abrir o coração e falar tudo para o meu Deus, na certeza que Ele já conhece e Ele está disposto a tratar e a curar essas deformidades. Essa é uma forma de espiritualidade contemplativa, que tem a sua importância, que a palavra de Deus também nos orienta e nos mostra que devemos caminhar, fazer essa jornada espiritual. A prática de certas disciplinas espirituais deve fazer parte das nossas vidas. Mas devemos pensar também, irmãos e irmãs, que essa espiritualidade contemplativa que começa no altar, nesse relacionamento vertical com o nosso Deus, deve também desembocar na vivência de uma espiritualidade que se mostra na prática, no cotidiano, no dia a dia, das pessoas que estão envolvidas com as suas lutas, com as suas frustrações, com os seus sonhos, com as suas realizações. Nós não podemos enxergar a espiritualidade somente no extraordinário da nossa vida, mas que possa acontecer também no nosso ordinário, no dia a dia, na nossa caminhada diária. A espiritualidade do povo de Deus nunca se deu, olhando para a palavra de Deus, e nós vamos ver especialmente em Jesus, nunca se deu numa ausência ou numa fuga do mundo, mas no dia a dia, ou seja, naquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, naquilo que nós fazemos quando estamos trabalhando, naquilo que nós fazemos quando estamos em família, quando nós estamos realizando as coisas do nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com os amigos e amigas. A espiritualidade do povo de Deus começa no altar, começa no relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, mas desemboca e vai se manifestar ou vai se horizontalizar no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. A manifestação maior do amor de Deus se deu justamente na encarnação. É Deus deixando a sua glória para vir ao nosso encontro, se fazer humano, ou seja, Deus intervindo no nosso cotidiano, no cotidiano das pessoas, tirando as pessoas da mesmice, tirando as pessoas da mediocridade, tirando as pessoas daquele ordinário que elas viviam ali sem esperança. É no ordinário do dia a dia do ser humano que Jesus veio e experimentou as dores e as frustrações, como também as alegrias, as esperanças próprias da vida de qualquer pessoa. Jesus foi o ser humano perfeito. Lá em João 1,14, o apóstolo João revela assim: a palavra se tornou um ser humano. A palavra Jesus se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Em Jesus, irmãos e irmãs, não cabe a expressão vida espiritual, pois para ele comer e beber era tão sagrado quanto curar e pregar. Jesus vivia a sua obediência ao Pai justamente no cotidiano, justamente junto às pessoas. Jesus frequentou o templo, sim, frequentou as sinagogas, ensinou ali, mas acima de tudo, ele caminhou junto ao povo. Acima de tudo, ele esteve ali nesse relacionamento com as pessoas. Por isso que ele chama os seus discípulos para estar com ele, como está registrado em Marcos 3. Chamou-os para estar junto dele, para estar participando desse relacionamento. Às vezes, Jesus se retirava assim para ficar sozinho, para orar. E lá em Lucas 6 diz que ele passou a noite inteira orando, ou seja, ele passava longos momentos, longos períodos de oração, sim. Ele necessitava desse relacionamento com o Pai. Mas logo ele se juntava ao povo, pois entendia que era ali que deveria viver a sua espiritualidade.
Lembram-se no Monte da Transfiguração? Jesus está lá no monte, está lá Pedro, está lá Tiago, está João, e eles contemplam ali, né, o céu, ou seja, Jesus então, né, se transfigura, e ali eles contemplam ali, ainda que não, né, perfeitamente, mas contemplam ali o céu. E aí eles querem construir, Pedro até dá essa ideia, vamos construir tendas aqui, vamos ficar por aqui, porque aqui é melhor, porque aqui é mais gostoso, aqui nós estamos livres do dia a dia, das lutas, das dificuldades. Mas Jesus diz, não, convém que a gente desça, nós precisamos descer, porque é lá embaixo, é no dia a dia, é no ordinário, é no cotidiano que nós temos que manifestar essa espiritualidade e esse relacionamento com Deus. Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Brasília, em seu livro Janelas para a Vida, Espiritualidade do Cotidiano, ele diz assim: a espiritualidade de Jesus era sua humanidade. Ser espiritual era ser verdadeiramente humano. Jesus foi o ser humano por excelência, o ser humano perfeito, pois viveu a sua humanidade com toda a intensidade. Jesus não privou de nada, ou melhor, não se privou de nada, assumiu a condição humana e viveu como tal. Ele se permitia viver intensamente a sua humanidade. Por isso nós vemos a sua espiritualidade sendo manifestada em seus relacionamentos, no dia a dia com as pessoas, comendo e bebendo com elas, participando de festas, de banquetes, pregando e vivendo como súdito do reino de Deus. Em Jesus, entendemos que a espiritualidade sadia não é aquela que nega a humanidade, ao contrário, é aquela que tem a coragem de viver a humanidade com as suas ambiguidades, com as suas limitações. Nos tempos de Jesus, havia muitos grupos ali, muitos partidos que se julgavam no direito de estabelecer os valores morais, os valores religiosos, que determinavam então a espiritualidade das pessoas. Regras e normas que eram feitas para determinar a fé, o comprometimento com Deus, o comprometimento com as pessoas, das pessoas com a religião e, consequentemente, o comprometimento com Deus. Jesus e o seu jeito de ser rompe com essas amarras da religiosidade. Jesus contradiz e se opõe aos religiosos que se colocavam como detentores da verdade e únicos mandatários da religiosidade da sua época. Em muitos momentos, Jesus foi acusado pelos religiosos por se colocar junto às pessoas que a religião julgavam ser impuras, e por isso eram pessoas excluídas. Para os líderes religiosos, Jesus era conivente com o pecado dessas pessoas, porque estava junto delas, no meio delas. Mas para Jesus, era ali que ele tinha que estar. Ele foi chamado justamente para isso. Ele disse: eu não vim para os sãos, mas para aqueles que estão doentes. Eu vim para salvar as pessoas, não vim para condenar, não vim para julgar, mas para salvar as pessoas. Por isso Jesus foi chamado de beberrão, de glutão, de samaritano louco, de filho de Belzebu, ou seja, foi estigmatizado, sofreu vários preconceitos, porque vivia a sua espiritualidade junto das pessoas. Jesus tinha para essas pessoas sempre uma palavra de fé e de esperança. E por isso a sua espiritualidade foi vivida de forma integral. Ele se relacionava com o Pai. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Vivia numa comunhão perfeita com o Pai. Passava horas e horas, a noite inteira orando e buscando a presença do Pai. Mas Jesus também ia ao encontro do povo, ia no dia a dia do povo, no ordinário, no cotidiano das pessoas, e ali ele se relacionava, ali ele então manifestava a sua espiritualidade, levando e compartilhando da palavra de Deus, uma palavra de fé, de esperança, de renovo, de boas novas para as pessoas. Nós não podemos determinar em que momento Jesus foi mais espiritual, pois para Jesus
A espiritualidade estava relacionado com a vida e com o propósito de Deus em salvar a humanidade, em salvar as pessoas, em libertar as pessoas das amarras do pecado e de toda a injustiça que o pecado traz. Pensar, portanto, irmãos e irmãs, em espiritualidade, em sua forma prática, teórica, é pensar tanto na pessoa que procura viver no Espírito de Cristo em seu dia a dia, como também refletir e esclarecer o sentido da espiritualidade cristã nos nossos dias. Vida espiritual é vida centralizada no Espírito de Cristo. Sartre Rosa, ele escreveu um livro chamado Cuidado Pastoral em Tempos de Insegurança, e ele diz assim: pessoas espirituais, à luz das Escrituras, vivem no Espírito de Cristo e têm atitudes que buscam conformidade com a prática de Jesus. Viver no Espírito de Cristo significa viver o que o apóstolo Paulo ensinou lá em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao serviço, ao culto racional e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável ao Senhor. Significa, irmãos e irmãs, viver a espiritualidade, a entrega. Ofereçam a vida a Deus. Se entreguem completamente nas mãos do Senhor, para que haja uma renovação pela ação do Espírito Santo, renovação da nossa mente, para que não vivamos segundo os valores deste mundo, mas segundo os valores, os princípios de Cristo Jesus. Isso significa que a vivência da espiritualidade é justamente onde nós estamos, é no mundo, não somente dentro da igreja, não somente na relação vertical com o nosso Deus, mas também na relação horizontal com os nossos irmãos e irmãs, com as pessoas que nos cercam, no dia a dia com as pessoas que precisam e necessitam da nossa ajuda, seja ela qual for. Não significa afastamento, mas significa vivenciar a vontade de Deus no nosso cotidiano. O culto espiritual que o apóstolo Paulo fala é aquele que a vida se transforma num verdadeiro culto a Deus, numa verdadeira celebração diária ao Senhor, em serviço ao próximo. E o culto que fazemos na igreja corresponde ao que vivemos em nosso dia a dia, como expressão da gratidão, da adoração a Deus. Ou seja, tudo aquilo que vivenciamos durante a semana, no nosso dia a dia, de serviço a Deus, serviço ao nosso próximo, nos reunimos como estamos reunidos agora, para celebrar, para agradecer e para oferecer a nossa vida a Deus e sermos renovados pelo Espírito de Deus. A espiritualidade cristã deve passar pelo altar e desembocar num viver diário do Evangelho de Cristo Jesus. É no dia a dia que experimentamos a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Portanto, espiritualidade cristã é aquela que se mistura às lutas e sofrimento das pessoas. Não se conformar com esse mundo é não aceitar as injustiças que são feitas contra o povo, é não aceitar a desvalorização da vida em detrimento das estruturas, quer sejam elas políticas, civis, religiosas, militares, seja qual for. Ou seja, viver a espiritualidade no dia a dia é pregar esse evangelho e viver esse evangelho, estando junto das pessoas,
que precisam e necessitam tanto da graça de Deus. Nós estamos em tempos de pandemia, as pessoas precisam de esperança, as pessoas precisam de fé, de crer, de se voltar para Deus, para que possam entender e compreender e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Mas também nesse tempo é um tempo de mostrar a nossa espiritualidade no dia a dia, de estar junto das pessoas, não fisicamente, temos que ter o distanciamento, mas nós podemos falar com elas de todas as formas, usando da tecnologia. Viver a nossa espiritualidade no nosso dia a dia é condenar, sim, todo o racismo e dizer claramente: racismo é pecado, é pecado. A nossa espiritualidade pós-pandemia deve ser voltada para um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Deus. E esse relacionamento deve nos levar em direção ao outro, em direção ao próximo. Isso significa dizer que espiritualidade e serviço, espiritualidade e diaconia, tá? Elas caminham juntos. São eixos paralelos do mandamento principal que move o cristianismo, que fundamenta a nossa espiritualidade: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essas duas manifestações cristãs ocorrem de forma interativa, interdependente. Portanto, não há espiritualidade cristã se não for ao mesmo tempo diaconal, e não há diaconia que não seja um sinal da espiritualidade da igreja. Espiritualidade cristã, ela é vertical, sim, pois está ligada a Deus, mas se horizontaliza no abraço, no estender a mão, no doar o pão, na presença solidária. O ser igreja significa ser um serviço ao mundo, paradigma da missão de Jesus Cristo. E se não há espiritualidade diaconal, não há igreja biblicamente reconhecida. A igreja que não vive de forma diaconal não é a igreja de Jesus Cristo. Se não há igreja, portanto, a espiritualidade apresentada não vai passar de um religiosismo vazio, recheado de repetições, de credos e liturgias mecânicas e descomprometidas com a vida. O Salmo 139 que nós lemos lá no início, na primeira parte da mensagem, o salmista conclui com uma oração que abre o coração e coloca a vida para que Deus possa revelar aquilo que somos, para que haja arrependimento e haja transformação. Uma oração para que Deus compartilhe conosco deste conhecimento de nós mesmos, que nos revele aquilo que somos diante dos seus olhos. Uma oração que é também um convite para que, ao invés de fugir da presença de Deus, façamos do nosso coração e alma o lugar da habitação, da comunhão e da amizade. E ele ora assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, mostra, revela aquilo que está dentro de mim, quem eu sou, os meus pecados, as minhas virtudes, o meu amor, o meu ódio, o meu preconceito, e transforma-me, Senhor, a cada dia à semelhança de Jesus. Esta é a oração que nós devemos fazer diante de Deus, que nos conhece e nos ama, para que vivamos uma espiritualidade centrada em Cristo Jesus. Eu sempre tenho dito isso. Para mim, a chave hermenêutica da interpretação da Bíblia é Cristo Jesus. Qualquer dúvida que você tiver em qualquer texto bíblico, volte para Jesus, olhe para Jesus. Jesus é o cumprimento de todas as coisas. É no caminhar e no viver de Jesus, da sua espiritualidade, é que eu encontro o ensinamento correto, é que eu encontro o paradigma, o modelo de como eu devo viver.
O meu modelo não é um pastor, o meu modelo não é um líder religioso, o meu modelo não é um líder político, o meu modelo não é um líder da sociedade. O meu modelo, o meu paradigma é Cristo Jesus. Tem que ser sempre Cristo Jesus. Por isso nós devemos orar. Sonda-me, Senhor, e me conhece.